Fala, meu povo, paz seja convosco. Bora lá para mais uma ministração. Estamos falando sobre cultura do reino e hoje é a parte 3. Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 9 a 10, que diz: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Hoje nós vamos falar sobre um adendo muito importante que tem na cultura do reino. Todos nós que aceitamos a Jesus fazemos parte do reino de Deus. Ouça bem, este reino ele compreende em um Deus perfeito que tem filhos imperfeitos. Um dia, quando nós estivermos no céu, nosso corpo será glorificado e aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Mas entenda o seguinte: aqui na terra, o reino ele é manifesto através da cultura, através do comportamento. Então, se a cultura e o comportamento são os instrumentos para manifestar o reino, eu preciso aceitar que este reino ele é composto por seres humanos falíveis, seres humanos fracos, seres humanos que erram, pessoas que têm vulnerabilidades. Quando você apresenta a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas, vão haver dois tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas que vão abraçar e aprender com os seus erros e aceitar que Deus tem algo para a sua vida. Em segundo lugar, nós temos as pessoas que vão se afastar de você e vão realizar julgamentos. Todos nós estamos suscetíveis a esses dois tipos de pessoas, mas nós precisamos pensar o seguinte: Deus aceita a nossa humanidade. Deus não tolera o nosso pecado, mas Deus compreende e aceita a nossa humanidade. Nos anos 1980 até por volta de 97, era a geração Millennium, é a geração que eu fiz parte, aliás, que eu faço parte. Nos dias de hoje, que compreende os anos 1998 até os dias de hoje, nós temos a geração Z. Sabe qual é a diferença entre essas duas? A geração milênio era uma geração que vinha com status, com resultados, com diplomas, com formações, com o seu know-how, com as suas habilidades. Ao passo que a geração Z é a geração que vem com uma autenticidade maior, que compreende que seres humanos erram, que seres humanos falham, que seres humanos também têm vulnerabilidades. Esse texto que Paulo escreveu é uma resposta de algo que ele estava tendo com Deus. E Deus explica que a sua fraqueza é a condição para que Deus haja. Assim sendo, eu preciso aceitar que eu sou um ser humano falível que tem vulnerabilidades. E aqui nós temos alguns pontos que é interessante para a gente poder meditar em relação à vulnerabilidade do ser humano. Primeira delas, eu preciso de ajuda. Ninguém faz nada sozinho, e é por isso que Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz: é melhor que sejam dois, porque dois têm maior paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta. Entenda que atrás de grandes projetos de sucesso haverá bons colaboradores. Ninguém faz nada sozinho. Não dá para resolver tudo sozinho. Eu sou bom, eu sou habilidoso, mas preciso aceitar que existem pessoas que são tão boas e às vezes até melhor do que eu. Segunda coisa que eu preciso aceitar enquanto ser humano: nem sempre eu vou acertar.
E quando eu não acerto, é interessante aprender com aquilo que eu erro. Isso é mostrar vulnerabilidade. Terceira coisa que eu preciso aprender na ideia de que eu sou ser humano, de que eu tenho vulnerabilidades. Eu preciso de perdão. E agora eu vou tratar uma coisa bem específica. Você, por acaso, é do tipo de pessoa que, quando erra, não consegue usar a frase me perdoe, me desculpe? Se você tem esse tipo de comportamento, quero dizer a você que é interessante buscar em Deus uma transformação, porque pedido de perdão não se faz dando um abraço, dando um sorrisinho e falando assim: "Ah, vamos andar junto comigo". Pedido de perdão não se faz realizando agrados. Pedido de perdão se faz reconhecendo que errou e dizendo: "Eu falhei com você, me perdoe". Quarta coisa que eu preciso compreender como ser humano é o seguinte: existem alguns temperamentos que automaticamente direciona a pessoa a cumprir suas tarefas sozinhas. "Ah, eu consigo realizar sozinho, eu consigo fazer sozinho". E esse tipo de pessoa tem que buscar em Deus uma transformação do seu temperamento, a entender que nós não podemos ser o centro das coisas. Muito pelo contrário, nós precisamos ser o colaborador para que Cristo seja o centro dessas coisas. Toda pessoa que se sente autossuficiente é porque não quer demonstrar a sua vulnerabilidade. Tem pessoas que, por causa do seu comportamento, não demonstram que sente dor, não demonstram que choram, não demonstram que erram, mas saiba, você chora, você sente dor e você também erra. Apresentar as minhas vulnerabilidades não é me expor ao ridículo. A vulnerabilidade me ensina que eu estou em processo. E aqui vai algumas coisas que a gente precisa deixar de fazer durante esse processo. Primeiro, começar e não terminar. Segundo, querer se isolar quando a sua opinião, a sua ideia, ela não é aceita pelo grupo, pelo menos para aquele momento. Tem muita gente que acaba se sentindo destacada de um grupo, vamos falar da igreja. Às vezes se sente destacada porque tem aquele sentimento, eu vou dizer dessa forma, de inutilidade. Mas saiba que a ideia que não é aceita hoje, ela pode ser aceita amanhã. A opinião que não é recebida hoje pode ser recebida amanhã. E aí eu preciso pensar o seguinte: tenhamos paciência com a nossa comunidade. Outra coisa que nós precisamos deixar de fazer urgentemente é viver uma fé instagramável. Gostou dessa palavra? É aquela galera que posta vídeo, posta versículo, posta stories do culto, fala de coisa de crente, fala de projetos, mas cara, não vive 1% disso que tem postado. Outra coisa que a gente precisa parar de fazer urgentemente, para que a gente possa ser protegido nas nossas vulnerabilidades, é consumir aquilo que o mundo oferece sem filtro. Todo dia tem uma tendência a ser seguida e as pessoas seguem tendência de roupa, seguem tendências ideológicas, seguem tendências de insight, seguem tendências de pensamentos, mas a única coisa que elas não seguem é Jesus. A única coisa que elas não seguem é o evangelho. Isso são coisas que eu e você, se nós praticamos, nós precisamos parar de fazer, porque isso protege a nossa vulnerabilidade. Sabe o que Jesus ensina? Jesus ensina que todo ser humano que é vulnerável, que reconhece a sua vulnerabilidade, é dependente dele. O mestre, quando esteve aqui, ele disse o seguinte: eu não vim para os sãos, porque estes não precisam de cuidado. Eu vim para os doentes. Olha que top. Pedro negou, Tomé duvidou, João quis fugir, Moisés desobedeceu, Paulo declarou que era blasfemo, Elias quis morrer, Jacó trapaceou. Olha só, essas pessoas que são destaques nas Sagradas Escrituras tiveram suas vulnerabilidades mostradas. Não dá para a gente andar com uma máscara.
Nós somos pessoas falíveis, somos sim, mas muito mais devemos ser dependentes, carentes da misericórdia e da graça de Deus. Isso é a cultura do reino. Vamos orar juntos sobre isso? Deus eterno e todo-poderoso, eu louvo ao teu nome. Eu bendigo ao Senhor. Nós apresentamos diante do Senhor as nossas fraquezas e pedimos que o Senhor nos sustente em cada uma delas. Que através das nossas fraquezas nós possamos alcançar o fortalecimento e uma dependência maior do Senhor, para que através dessa dependência maior ainda seja a nossa intimidade com o Senhor. Abençoe-nos, Senhor amado, é o que nós te pedimos, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Até a próxima.